Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal autoriza o retorno imediato da rede social X no Brasil e determina que a Anatel adote providências para a retomada do serviço. STF valida norma catarinense que prevê multa a todos os envolvidos em rinhas com animais. Superior Tribunal de Justiça decide que não cabe acordo de não persecução penal em casos de homofobia. Supremo invalida normas de Manaus que criaram taxa municipal para instalação, licenciamento e funcionamento de torres de celulares. E ainda, Ministério Público do Trabalho recebe mais de 700 denúncias de assédio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais. Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de outubro, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o retorno imediato do X no país. A rede social estava suspensa há mais de um mês. Sobre esse assunto, vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William, e boa noite a todos. O funcionamento do X estava suspenso no Brasil desde o dia 30 de agosto. Mas no último dia 27, a rede social cumpriu as determinações do Supremo, bloqueou perfis que disseminavam informações falsas e nomeou um representante legal da empresa no país. A plataforma também pagou multas no valor total de 28 milhões e 600 mil reais. O ministro disse que o desbloqueio do X foi condicionado ao cumprimento da legislação brasileira e da observância absoluta às decisões da Corte em respeito à soberania nacional. Alexandre de Moraes também determinou que a Anatel adote providências para a retomada do funcionamento da plataforma no país. William. Obrigado pelas informações, Viviane. O Conselho Nacional de Justiça aplicou o entendimento do Supremo e suspendeu o pagamento de auxílios moradia e alimentação a magistrados que respondem a processo por improbidade. Repórter Manuela Borges tem as informações. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, entrou com pedido no CNJ para que 6 juízes afastados de forma cautelar, ou seja, provisória, continuassem a receber o auxílio moradia e alimentação durante o período de afastamento. A defesa alegou que a decisão do STF de agosto de 2020, que prevê a interrupção do pagamento dos benefícios em casos de suspensão, não se enquadraria nessa situação, porque os juízes foram afastados num processo administrativo e não judicial, como previu a decisão do STF. O CNJ entendeu que a interpretação da Suprema Corte se aplica ao caso por causa da natureza das verbas indenizatórias, que não devem ser pagas enquanto o magistrado estiver afastado de forma cautelar. Por maioria, o colegiado seguiu o voto da relatora, Mônica Nobre. Estando preservado o recebimento das verbas remuneratórias, improcede o inconformismo quanto à supressão do pagamento das rubricas de natureza indenizatórias, porquanto não se presta a remunerar, mas a ressarcir o agente público de despesas efetuadas no efetivo exercício das atribuições. Não se pode falar em indenizar o gasto para trabalhar aquele que está afastado do trabalho. Já quanto aos valores recebidos de boa-fé pelos magistrados, que, de acordo com o entendimento anterior do CNJ, de fato não se pode exigir devolução. Portanto, senhor presidente, pelo meu voto, eu estou julgando parcialmente o procedente pedido para tão somente assegurar aos magistrados o direito da não devolução dos valores recebidos indevidamente. O conselheiro Guilherme Feliciano abriu uma ressalva com relação à tese apresentada pela relatora do caso, de que em casos de absolvição, os valores dos benefícios devem ser pagos de forma retroativa aos magistrados. Ressalvando, neste caso, em que não se reconhece o fato ou a autoria quanto à infração, o direito de receber retroativamente o que deveria ter recebido se não tivesse sido afastado cautelarmente. Era este o meu ponto de divergência, essa a minha declaração de voto. O Ministério Público do Trabalho divulgou hoje um balanço das denúncias de assédio eleitoral no primeiro turno das eleições municipais, no último domingo. Reportagem de Evne Araújo.
Nas eleições gerais de 2022, o Ministério Público do Trabalho recebeu 45 denúncias de assédio eleitoral no primeiro turno e 3.610 no segundo turno. O aumento expressivo do número de casos acendeu um alerta. O gestor público ele tem que entender, primeiro, que ele não é dono do voto do servidor, que nós estamos tratando aqui do servidor público. O empregador também não pode entender que ele é dono do voto do trabalhador. Não tem nenhuma relação de trabalho o voto. O voto é livre, o voto é secreto, o voto é da pessoa. No primeiro turno das eleições municipais deste ano, a quantidade de denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho também foi muito superior a 2022. 709 casos foram registrados, tanto contra gestores da administração pública como contra empregadores da iniciativa privada. Os estados com maior número de queixas são Bahia e São Paulo, com 92 registros, Piauí, com 39, Ceará, com 38 e Goiás, com 36 denúncias. Temos que, sim, ter coragem de fazer a denúncia, temos que buscar que esse assediador seja punido, porque se não houver punição, também cria impunidade e você vai repetir o assédio. Porque o assediador é o seguinte, se ele não sofrer uma resistência, ele fica livre. Aí ele vai assediar de novo, seja eleitoral, seja moral, seja até sexual. Porque a violência no trabalho, se não for resistida, ela tende a continuar. Você sabia que 5 municípios brasileiros realizaram consultas populares simultaneamente ao primeiro turno das eleições municipais? Vamos falar ao vivo com a repórter Maíla Lara, que tem os detalhes dessas consultas. Oi, Maíla, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, no último domingo, além de escolher vereadoras, vereadores, prefeitas, prefeitos, a população do Brasil também foi às urnas para decidir questões específicas ali relacionadas aos seus municípios. Foram 4 plebiscitos e 1 referendo. Mas antes, eu queria lembrar para você que está em casa a diferença entre plebiscito e referendo. Em um plebiscito, as pessoas vão às urnas para decidir antes do poder público, vão opinar antes do poder público tomar qualquer decisão. E no referendo, elas vão rejeitar ou validar a opinião do legislativo. Agora que você já está sabendo, lá em São Luís do Maranhão, as pessoas votaram a favor do passe livre estudantil. Também no Maranhão, as pessoas, eleitoras e eleitores, votaram a favor da mudança do nome do município Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Inclusive, é assim que as pessoas já chamam essa cidade há muito tempo. Agora vamos lá para a região sul, no Rio Grande do Sul. Em 2 lajeados, a maioria rejeitou a construção de um novo centro administrativo municipal na área do Parque Municipal de Eventos João Pisol. Agora vamos lá para o norte, em Roraima. Eles aprovaram a alteração do nome do município São Luís para São Luís do Anauá. Para terminar, em Belo Horizonte, na capital mineira, a maioria votou contra a alteração da bandeira do município. E esse último foi um referendo. Bom, e você já sabe, qualquer dúvida sobre as eleições 2024, é só acessar o site e as redes sociais da Justiça Eleitoral. É com vocês aí do estúdio. Valeu, Maíla. A seguir, STF valida a norma catarinense que prevê multa envolvidos em rinhas com animais. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que não cabe acordo de não persecução penal em casos de homofobia. Voltamos em instante. A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Monteiro Ayub, o Monark, a 1 ano e 2 meses de detenção por ter ofendido o ministro do Supremo, Flávio Dino, durante um podcast. O caso é de 2023, quando Flávio Dino ainda era ministro da Justiça e fez uma queixa-crime contra Monark por difamação, calúnia e crime contra a honra. A decisão inclui ainda o pagamento de indenização de R$50 mil. A Suprema Corte validou a norma de Santa Catarina que prevê multa para todos os envolvidos em rinha de animais, inclusive os criadores. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse caso. O Código de Proteção aos Animais de Santa Catarina prevê multa de R$10 a R$20 mil a todas as pessoas que participarem de rinha de animais, como organizadores, treinadores, comerciantes e até espectadores.
No Supremo, a Associação Nacional dos Criadores e Preservadores de Aves de Raças Combatentes questionou a inclusão dos criadores na lista. A Anacom alegou que a norma dá a entender que eles podem ser responsabilizados por apenas criar os animais, mesmo que não estejam no momento da rinha. Mas o relator da ação, ministro Dias Toffoli, entendeu que o Código de Proteção aos Animais não dá margem para essa interpretação. O ministro disse que a lei pune as pessoas que criam os animais só com a intenção de fazer rinha. No voto, o relator afirmou que o alcance da norma se dá em face daqueles que se relacionam de algum modo com as rinhas, seja comercializando, participando, apostando ou assistindo-as, e não com relação àqueles que comercializam ou criam os animais. O ministro Dias Toffoli disse também que o Código de Proteção aos Animais de Santa Catarina está de acordo com 2 leis federais: a Constituição, que proíbe a crueldade contra animais, e a Lei de Crimes Ambientais, que considera os maus-tratos um crime, com pena de até 1 ano de prisão e multa. Por unanimidade, o Supremo invalidou trechos de uma lei do Ceará sobre critérios de desempate para promoção por merecimento de magistrados. A decisão foi no plenário virtual. Reportagem de Evne Araújo. A Procuradoria-Geral da República questionava partes da norma estadual que estabeleciam como critérios para preferência e desempate na lista de promoção por merecimento a antiguidade na comarca de atuação, no serviço público e na carreira. No voto, o relator do caso, o ministro Nunes Marques, considerou que a regulamentação de temas sobre a organização da magistratura tem de ser feita por lei complementar da União, de iniciativa do Supremo. Além disso, a jurisprudência da Corte entende que, até que seja editada essa norma, o assunto deve ser regulado pela Lei Orgânica da Magistratura. Nunes Marques lembrou ainda que a utilização de tempo de serviço público como critério para desempate já foi declarado inconstitucional pelo STF, por possibilitar tratamento desigual entre juízes de carreira, desrespeitando o que diz o princípio da isonomia. Também em plenário virtual, o Supremo invalidou parte de 2 leis de Manaus que criaram taxa municipal para instalação, licenciamento e funcionamento de torres de celulares. Repórter Manuela Borges tem as informações sobre o julgamento. As leis questionadas no Supremo Tribunal Federal estabelecem que as estações de rádio base móvel e mini, que são as torres de celulares, só podem ser instaladas após o licenciamento mediante autorização e pagamento da taxa de formalização de processo. A Associação Brasileira de Infraestruturas de Telecomunicações, a Abrintel, argumentou que a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já cobra taxas de instalação e funcionamento de suas estações. O relator da ação, o ministro Gilmar Mendes, acolheu o pedido de forma parcial e votou pela anulação de trechos das normas. Segundo o ministro, a legislação federal é clara ao atribuir licenciamento e fiscalização do setor de telecomunicações à União, por meio da Anatel. Por isso, as leis invadem competência da União. Gilmar Mendes lembrou ainda que o STF tem entendimento consolidado de que municípios não podem criar taxas de fiscalização de torres e antenas de transmissão. No julgamento virtual, todos os ministros acompanharam o voto do relator. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe o acordo de não persecução penal em caso de homofobia. Jéssica Castro traz as informações. O caso julgado pelo STJ trata de um acordo de não persecução penal, conhecido como ANPP, que foi oferecido pelo Ministério Público de Goiás para uma mulher acusada de ter proferido ofensas homofóbicas contra 2 homens que se abraçavam. O ANPP é um tipo de negociação jurídico pré-processual, em que o Ministério Público negocia com o acusado cláusulas para serem cumpridas e que, se seguidas corretamente, resultam na extinção da punibilidade, ou seja, o processo é encerrado. Neste caso que chegou ao STJ, tanto o juízo de primeira instância quanto o Tribunal de Justiça de Goiás negaram a homologação do acordo, por equipararem a homofobia aos crimes de racismo, para os quais não se aplica o ANPP, devido à alta reprovabilidade da conduta. Em recurso ao STJ, o MP do Estado reiterou o pedido de homologação do acordo, argumentando que o Tribunal Estadual teria extrapolado seus poderes jurisdicionais, violando o Código de Processo Penal.
O relator do recurso, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o ANPP só pode ser oferecido se atender a requisitos legais e destacou que não se trata de um direito automático do acusado. O ministro lembrou que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também reafirmou que esse tipo de acordo não pode ser aplicado em crimes como violência doméstica, feminicídio e racismo. A quinta turma seguiu o entendimento do relator ao entender que a Justiça de Goiás estava certa ao não aceitar o acordo. E a terceira turma do STJ decidiu que o ato que aprove manda complementar prestação de contas de inventariante é decisão interlocutória. Marina Campos. Para quem não concorda ou tem dúvidas de uma decisão da Justiça, a saída é entrar com recurso. Mas esse advogado, que é mestre em direito constitucional, explica que é importante saber o meio adequado de recorrer de uma decisão. O operador do direito, ao utilizar um recurso inadequado, ele vai ter o seu prejuízo processual. A lei obriga, não pode os advogados, os operadores do direito, puxarem recurso ao seu bel prazer. Tem de seguir a literalidade da lei. Vai depender de cada caso. Em um caso julgado pela terceira turma do STJ, os ministros entenderam que somente por meio do agravo de instrumento é possível recorrer de um ato judicial que aprova as contas prestadas por um inventariante, e se ao mesmo tempo o juízo determinar a sua complementação, já que nesse caso a decisão será classificada como interlocutória. De acordo com o processo, a inventariante, pessoa responsável por cuidar do patrimônio do falecido, apresentou uma prestação de contas para demonstrar as despesas realizadas em favor de determinadas herdeiras durante um período específico. O juízo decidiu que ela deveria estender a prestação por um período maior. Acontece que esse ato judicial foi intitulado pelo juízo como sentença, o que levou o tribunal de origem a não conhecer do agravo de instrumento interposto contra ele. Segundo a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, a questão está em saber se o ato do juízo deve ser definido como sentença, impugnável por apelação, ou como decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento. A ministra reconheceu que o ato judicial impugnado possui elementos de sentença. Entretanto, ela explicou que o mesmo ato não encerrou em definitivo a prestação de contas, já que determinou a sua complementação. Assim, para ela, o ato judicial se classifica como híbrido ou objetivamente complexo. Por fim, a relatora ressaltou que foi correta a interposição de agravo de instrumento, tendo em vista que a natureza e o conteúdo do ato judicial, intitulado como sentença, era, na verdade, de decisão interlocutória. Vamos ver agora uma outra decisão da terceira turma do STJ. É sobre adjudicação de bem penhorado. Quem explica é a repórter Samanta Pessoa. O colegiado decidiu que a adjudicação, ou seja, a transferência do bem penhorado para o credor, com a intenção de quitar uma dívida, só tem valor depois que o auto de adjudicação for assinado pelo juiz e outras pessoas previstas em lei. Como o devedor tem prazo até a adjudicação para pagar a dívida e, no caso analisado, a transferência de propriedade foi autorizada antes da assinatura do auto, foi dada ao devedor a oportunidade de quitar a obrigação e evitar a perda do bem penhorado. O caso envolve a disputa pelo controle de uma empresa na qual uma das sociedades acionistas buscava o cumprimento de sentença arbitral contra outra em execução de dívida. A Justiça penhorou ações da executada e autorizou a adjudicação dos bens. Alegando que foi pega de surpresa com a decisão, a executada afirmou em juízo que o direito dela de pagar a dívida foi cerceado. Para ela, a transferência das ações não poderia ocorrer antes de lavrado e assinado o auto de adjudicação, o que marcaria o fim do prazo para a remissão da dívida. A Justiça Paulista entendeu que a transferência das ações foi regular, que a falta do auto de adjudicação seria vício de menor importância, incapaz de anular o processo.
O relator no STJ do recurso especial, ministro Moura Ribeiro, pontuou que, em caso de penhora de ações de sociedade anônima de capital fechado, o procedimento do artigo 861 do CPC admite a adjudicação desses títulos pela própria companhia que os emitiu, sem redução de capital para manutenção em tesouraria, evitando-se assim a liquidação da empresa. No entanto, Moura Ribeiro lembrou que o artigo 826 do mesmo normativo, ao afirmar que a remissão pode se dar a qualquer tempo antes da adjudicação ou alienação do bem penhorado, não esclarece em que momento exatamente se consolida a adjudicação ou alienação. Dessa forma, o relator entendeu que, até a lavratura e a assinatura do auto, a adjudicação não está completa, ficando aberta a possibilidade de remissão da execução. Com isso, foi dado provimento ao recurso especial da sociedade executada e determinado o retorno do processo ao juízo de primeiro grau para análise do pedido de remissão. A seguir, a gente fala sobre o curso de formação inicial de juízes aprovados no segundo concurso nacional da Magistratura do Trabalho. E veja também, condomínio de luxo no interior de São Paulo terá que indenizar um visitante negro que foi direcionado à entrada de serviço. Os detalhes já já. Um acordo do Conselho Nacional de Justiça com o Hospital Israelita Albert Einstein, o Tribunal de Justiça da Bahia e o Superior Tribunal de Justiça vai ajudar os juízes na hora das decisões judiciais em saúde. Acompanhe com a repórter Marta Ferreira. A judicialização da saúde é hoje uma das 5 principais causas de litígio, tanto contra a União como contra estados e municípios. Só para se ter uma ideia, em 2023, mais de 550 mil processos ingressaram na Justiça com demandas sobre saúde. Na busca de medidas concretas para a redução dessa judicialização, foi criado o Enatjus, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para auxiliar os magistrados em suas decisões, dando fundamentos científicos para decidirem se concedem ou não determinados tratamentos ou medicamentos. Agora, esse banco de dados de pareceres e notas técnicas ganhou mais parceiros. É que foi assinado hoje à tarde um acordo entre o Conselho Nacional de Justiça, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Tribunal de Justiça da Bahia e o Superior Tribunal de Justiça. Todos os tribunais e todos os juízes que têm demandas relacionadas à saúde, tanto no setor público quanto demandas em face de entidades privadas, estão estimulados a utilizar o Enatjus como uma fonte importante de fornecimento de subsídios e informações para uma adequada prestação jurisdicional. Portanto, e finalizando, ao estimular e promover a automação de rotinas e o tratamento adequado das demandas de saúde, a celebração de acordos como os de hoje tem sido fundamental para avançarmos na construção de uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Nós não temos o conhecimento técnico e daí o juiz e a juíza terão a possibilidade de decidir da forma que bem entenderem, mas sabendo quais são os parâmetros e os dados da ciência que podem orientar a boa decisão naquele caso concreto. O objetivo é reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes em temas relacionados a medicamentos e tratamentos. Com o presente acordo de cooperação técnica, é a certeza de que, como bem defende Vossa Excelência, o Poder Judiciário precisa caminhar de mãos dadas com a tecnologia e em colaboração mútua, a partir de um olhar inovador para enfrentamento dos problemas e necessidades inerentes de uma sociedade que se renova constantemente. O privilégio do AICE de estar aqui é um agradecimento ao Judiciário da gente poder aqui ter uma oportunidade do exercício do nosso propósito, que é melhorar a saúde do nosso país. Um condomínio de luxo no interior de São Paulo
vai ter que indenizar um visitante negro que foi encaminhado à entrada de serviço. A Justiça reconheceu que o tratamento, mesmo sem má-fé dos funcionários, foi influenciado pelo racismo estrutural. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O condomínio de luxo em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, vai ter que indenizar o visitante em 20 mil por danos morais. O homem, que é negro, disse no processo que havia sido convidado para uma confraternização no local. Ele contou que, ao chegar na portaria, foi orientado por uma funcionária a usar a entrada de serviço, enquanto outros convidados que chegaram pelo mesmo acesso foram direcionados à entrada social. A situação foi gravada em vídeo e anexada ao processo como prova. A ação foi julgada pela 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que destacou que o comportamento dispensado ao visitante é absolutamente inadequado e fruto de uma realidade social permeada por um racismo estrutural fundante e imperceptível para uma vasta maioria da população que continua a ser ensinada que o Brasil não é um país racista ou intolerante. A decisão também rebateu a tentativa do condomínio de se eximir da responsabilidade com o argumento de que um dos funcionários envolvidos no episódio também é negro. A Justiça ressaltou que a cor da pele dos envolvidos não altera o contexto discriminatório e o racismo estrutural que permeia a sociedade. A Justiça ressaltou que a condenação do condomínio busca contribuir para a reeducação social e promover práticas antirracistas no treinamento de funcionários. Durante 4 semanas, juízes aprovados no 2º Concurso Nacional da Magistratura do Trabalho participaram do Curso Nacional de Formação Inicial. O evento foi organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Repórter Anderson Conrado acompanhou. O programa prepara os novos magistrados e magistradas para o exercício da função de julgar casos trabalhistas em todo o Brasil. A capacitação é dividida em 2 etapas: a formação inicial nacional, realizada em Brasília, e a formação inicial regional, que acontece nos tribunais regionais do trabalho de todo o país. Esta foi a primeira vez que ocorreu a formação consecutiva de 2 turmas do curso inicial. Ao todo participaram 229 juízes e juízas trabalhistas recém-empossados. O diretor da ENAMAT, ministro Maurício Godinho Delgado, enfatizou que durante o curso a questão de equidade racial e de gênero foi priorizada. Tivemos um grande avanço no concurso da magistratura. Houve um aumento de colegas magistradas e magistrados integrantes da população negra que ingressaram na carreira. Isso tem que ser comemorado. Foi insuficiente? Foi. Ainda foi, mas é um processo, é uma dinâmica. E essa dinâmica está sendo observada de uma maneira muito séria. Durante a formação inicial, os futuros juízes e juízas aprofundaram seus conhecimentos em diversas áreas, como deontologia, lógica da decisão judicial, comunicação, psicologia e técnicas de conciliação. A iniciativa também inclui laboratórios judiciais, onde os alunos simulam audiências e situações reais do dia a dia da magistratura. A ministra Delaide Miranda Arantes, que faz parte do Conselho Consultivo da ENAMAT, participou do encerramento do curso de formação inicial. Nós concluímos o curso com uma sensação de dever cumprido e de fechamento com chave de ouro, né? Acredito que até nesse ponto foi possível compartilhar com os novos juízes e juízas a nossa experiência exitosa da Justiça do Trabalho. Para o diretor da ENAMAT, a capacitação e especialização de novos magistrados é fundamental para uma carreira promissora na magistratura trabalhista. É fundamental que exista uma escola institucionalizada, forte, presente, atuante, dinâmica, absolutamente atualizada com os grandes temas da sociedade, do judiciário, para que ocorra a formação inicial, que é o caso vertente, e a formação continuada de todos os magistrados. A seguir, o Ministério Público aciona o governo de São Paulo para investigar as denúncias de violação de direitos humanos no Centro Penitenciário de Butantã. E Mato Grosso vai contar com o Comitê Estadual de Políticas Penais. A gente traz as informações no próximo bloco. Até já.
Justiça e Governo de Mato Grosso assinaram uma portaria para melhorar o sistema prisional e ressocialização de recuperandos. Veja na reportagem de Luana Dalbial. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Segurança Pública do Estado assinaram a portaria para a implantação do Comitê Estadual de Políticas Penais em Mato Grosso. Além dos poderes judiciário e executivo, o comitê também conta com representações de outros órgãos, sociedade civil e conta ainda com apoio técnico do programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O comitê é um grupo que vai fortalecer as políticas penais no Estado e promover a articulação em favor da elaboração e implementação do Plano Estadual Distrital Pena Justa. É exatamente por isso que esta parceria se revela como necessária para encontrarmos as prioridades, para estabelecermos as linhas de ações para resolver dentro dessas prioridades apontadas, resolvermos com alocação de recursos e, claro, promovendo item a item, campo a campo, as melhorias necessárias que ainda precisam ser implementadas. O Comitê Estadual de Políticas Penais aqui em Mato Grosso será um importante espaço de governança para a implementação e o monitoramento da Central de Regulação de Vagas. Portanto, a coordenação será compartilhada entre o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, GMF, e a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado. Eu digo que o Estado de Mato Grosso já saiu na frente porque trabalha há 6 anos na melhoria do sistema prisional no Estado. Nós saímos de uma capacidade de pouco mais de 6 mil vagas para aproximadamente 12 mil vagas. E contamos que dentro de um ano, de mais 12 meses, nós possamos ter mais número de vagas do que número de presos. Mas há outras ações a serem empreendidas. Nós precisamos melhorar a ressocialização dos nossos reeducandos. Precisamos trabalhar na capacitação deles, na educação, na profissionalização e criar perspectivas quando eles deixarem o sistema prisional. A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um réu, ajustando a pena dele para 6 anos de prisão em regime semiaberto. O homem foi condenado por furto qualificado, fraude eletrônica e corrupção ativa após invadir a conta da prefeitura da cidade de Novais. Rossini Gomes. O acusado acessou ilegalmente a conta da prefeitura de Novais e transferiu cerca de R$124 mil. No mesmo dia, sacou parte do valor em um banco. Quando foi abordado pela polícia, tentou subornar os agentes para não ser preso. O desembargador Marcelo Semer destacou que o réu teve um papel central no crime, fazendo transferências e saques. Testemunhas, como a tesoureira da prefeitura, confirmaram que os valores foram retirados de forma fraudulenta. A decisão foi unânime. A seguir, a ação socioeducativa do TJ Gaúcho ajuda jovens por meio da cultura hip hop. E você vai conhecer o intervalo cultural do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que leva arte e cultura para o ambiente de trabalho. Voltamos em instantes. O STF vai decidir se um tribunal pode anular, por meio de habeas corpus, a decisão que submete alguém a julgamento pelo tribunal do júri, mesmo que já tenha havido condenação. O plenário virtual do Supremo reconheceu por unanimidade a repercussão geral do assunto, o que significa que o entendimento deve ser aplicado a todos os processos semelhantes em tramitação na Justiça. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O assunto chegou ao Supremo por meio de um recurso do Ministério Público Federal que questiona uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o MPF, o STJ, ao conceder habeas corpus, anulou a decisão que mandou 2 homens a julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio em Goiânia. Por consequência, a condenação deles também foi anulada. O MPF alega que a determinação do STJ viola uma decisão judicial definitiva e o princípio da soberania do júri.
A discussão envolve a interpretação e o alcance das normas constitucionais que garantem a soberania dos vereditos e das decisões definitivas. Para o STJ, os réus não poderiam ter sido encaminhados para julgamento perante o tribunal do júri, baseado apenas em confissão extrajudicial e em depoimentos de pessoas ouvidas como informantes e que não presenciaram os fatos. O relator no STF é o ministro Flávio Dino. Ele explicou que o assunto tem repercussão geral do ponto de vista social, político e jurídico. O Supremo Tribunal Federal ainda não determinou uma data para o julgamento de mérito do recurso. O Ministério Público Federal acionou o governo de São Paulo para investigar as denúncias de violação aos direitos humanos no Centro Penitenciário de Butantã. Repórter Márcio Fontinelli. Depois de receber denúncias de violação dos direitos humanos no Centro de Progressão Penitenciária do Butantã, em São Paulo, o Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao governo estadual solicitando investigações e medidas para resolver a questão. Além da superlotação, os familiares dos apenados relatam que alguns estão sem o direito ao banho de sol e sem alimentação adequada. O intervalo cultural faz parte da agenda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São mais de 160 apresentações que levam arte, cultura e leveza ao ambiente de trabalho. E também para o público em geral. Repórter Fabrício Veloso foi conferir. As apresentações são quinzenais. Sempre às sextas-feiras, entre meio-dia e 13h. O intervalo cultural existe há 7 anos. Leva pela música o entretenimento aos públicos interno e externo do tribunal. Em 2017, começamos com o intervalo cultural. As pessoas nos enviam vídeos, nós fazemos uma verificação se está dentro do perfil, se a música aqui para fora tem que ser uma música que movimente, que chame o público, porque o intervalo atinge, inclusive, a redondeza, a vizinhança. Desde que foi criado, o intervalo cultural já realizou mais de 160 edições, entre música, teatro e espetáculos diversos. As apresentações trazem mais leveza ao ambiente de trabalho. Nós trazemos a arte para alegrar o ambiente, para que nós tenhamos um espaço mais leve e que agrade também a todos aqueles e aquelas que passam por aqui. Quem assiste curte bastante. A música nos inspira, né? Você fica mais concentrado no trabalho, né? E então é maravilhoso. Ali, bem atentos, estavam Fábio Torres e a esposa. O desembargador aprova a iniciativa. Isso aproxima a sociedade do tribunal com o chamamento da cidade para participar desse espaço do TJ, como também favorece a integração dos próprios servidores e juízes e magistrados que trabalham no tribunal. Um momento importante para divulgar o trabalho dos artistas. É uma oportunidade muito grande, porque aqui tem várias pessoas. Essas várias pessoas podem conhecer um pouco do nosso trabalho e divulgar. O intervalo cultural deu tão certo que ganhou uma versão no meio da semana, o fim de tarde. Também quinzenal, é realizado às quartas-feiras, às 5h30, aqui no espaço de convivência no 2º andar do edifício sede. Pouco antes da chegada do público, um breve ensaio para entrar no clima. Tudo isso sob o olhar atento do Alexandre. O evento acontece no espaço em homenagem ao pai dele, o servidor que trabalhou por mais tempo no TJ, 54 anos. Foi dado esse nome para ele porque o Espaço Convivência é para, assim, atrair os funcionários para cá, né? Então o nome dele foi uma referência aí também. Ao cair da tarde, o som instrumental cria um ambiente ideal para encerrar o expediente em alto astral. O projeto de inclusão social Partiu Aula na Justiça já está concluindo a 6ª turma do 2º ciclo. A ação socioeducativa tem o objetivo de ajudar jovens por meio da cultura hip-hop. Repórter Mauro Vercoiser tem os detalhes. A turma de 8 alunos finalizou as atividades propostas do projeto Partiu Aula na Justiça. A cerimônia de formatura foi no Centro Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente.
Jovens infratores recebem a oportunidade de suspensão e extinção dos processos judiciais quando concluem as atividades. O juiz Charles Maciel Bittencourt coordena o projeto e destacou a alegria de um resultado tão satisfatório. Os coparticipadores desse projeto, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, o executor do projeto, o Rafa Rafuage, nós sempre conversávamos que o ideal e o sonho que a gente tem é que ele se torne uma política pública preventiva, para que todos os jovens do nosso Brasil possam ter acesso à cultura de forma mais efetiva, numa linguagem próxima, em que eles possam desenvolver um senso crítico e, mais do que isso, acabar não seguindo essa caminhada equivocada. Nas aulas são realizados aprendizados sobre cidadania, expressão e cultura, além de iniciação musical. No primeiro dia, eles respondem um questionário sobre temas do cotidiano e no último dia falam sobre as expectativas do projeto. Para se pensar sobre machismo, sobre identidade de gênero, sobre trabalho infantil. Então a gente faz essas questões no início, antes deles começarem o projeto. Eles respondem o que eles acham desses temas, se eles conhecem, se já pensaram. E no final, que é hoje o último dia, a gente de novo faz essas mesmas perguntas para a gente poder medir, né, o que eles tiveram de ganho, então, com a participação no projeto. O rapper e multiplicador social narrador Kayanga é natural de Angola, na África, e é corresponsável pela aplicação do conteúdo educacional do projeto, junto com o idealizador Rafael Rafuage e equipe. A gente acredita muito nos pilares e nos princípios da cultura hip-hop e é esse embasamento que a gente procura levar nos nossos projetos. O Rafa teve essa ideia de escrever um projeto tão brilhante como esse, que está dando a possibilidade dos jovens, né, que estão em situações com algum comprometimento com a justiça, terem não só a liberdade, como também a remissão de pena, mas também procurarem novas possibilidades para poderem dar seguimento às suas vidas. Esta foi a 6ª turma formada no 2º ciclo do projeto, que teve a participação de 57 adolescentes. Luto no que acredito, não importa se o rap não me encher a barriga e nem me der o carro favorito, importa o espírito que me alimenta a fé, de algum lugar eu tiro forças para ficar de pé. O mês de outubro começou e com ele a Cor Rosa vem para nos lembrar da campanha de prevenção ao câncer de mama. E o Superior Tribunal de Justiça é um parceiro no combate à doença. Tanto que a sede do tribunal está iluminada de rosa. Isso para reforçar a conscientização contra o câncer de mama. Neste ano, a previsão é que sejam descobertos mais de 70 mil novos casos no Brasil. A taxa de mortalidade é de cerca de 12 mortes a cada 100 mil mulheres. As que têm mais de 50 anos são as mais afetadas. Por isso, a prevenção é tão importante. Fazer o autoexame, acompanhamento médico regular e ter hábitos saudáveis pode salvar vidas. Essas belas imagens que você viu aí são do Danilton Portela e do Ailton Maximino. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.